irmãos que abram a Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 11. 1 Crônicas, no capítulo 11. Todo mundo encontrou na sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11. Diz assim, a palavra do Senhor. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o meu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com eles perante o Senhor. E ali o ungiram rei de Israel, conforme a palavra que o Senhor havia anunciado por Samuel. É 1 Crônicas, capítulo 11, de 1 até 3. Amém? Nós vamos orar. Senhor, pedimos neste momento que nada, Senhor, atrapalhe este momento em que abrimos a Tua palavra para compreendermos o que o Senhor tem para cada um de nós neste momento. Esteja nos abençoando, esteja agindo, Senhor, mediante a ação do Seu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o rei Davi, ele tinha sido ungido rei de Israel, mas ele ainda era um garoto, tá? Era um pastorzinho de ovelhas, ele era o último da sua família, meio desprezado, mas Deus o havia ungido, e Deus o chamou para ser rei. E agora nesse texto que nós lemos, chegou o momento em que ele já homem feito, já tinha sido perseguido por Saul por muitos anos, agora chegou a hora dele se tornar o rei efetivamente de Israel. E se o profeta Samuel havia ungido ele com óleo como rei quando ele era adolescente, agora chegou a hora do povo reconhecê-lo como rei e ungí-lo como rei por causa da morte de Saul. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi. Mas se cumpriu por quê? Porque ele passou por um período muito grande entre a promessa de Deus lá com Samuel e o momento em que ele foi ungido rei de Israel, que é esse texto que nós acabamos de ler, ungido pelo povo. Então, quando era criança, ungido por Samuel, o profeta, e agora, depois de grande, ungido e reconhecido pelo povo como o rei de Israel. Mas houve um período de conquista muito grande para que ele chegasse a esse ponto. E hoje nós queremos falar sobre isso, que Davi, quando tornou-se rei, a primeira coisa que ele providenciou, sabe o que foi? Foi um palácio, uma fortaleza para ele. Então, hoje em dia, nós estamos assistindo na televisão a guerra por causa de Jerusalém, né? A primeira atitude de Davi, quando se tornou rei, foi conquistar uma cidade chamada Jebus, que era uma cidade dos Jebuseus. E Jebus, ele conquistou e deu um nome para Jebus. Qual o nome? Jerusalém. Ele conquistou uma fortaleza para que ali fosse a sede do seu governo e deu o nome dessa cidade, o nome de Jerusalém. E ali naquela fortaleza, quando ele estava iniciando o seu reinado, ele fixou residência no seu palácio em Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela foi conquistada, era Jebus, né, o nome antes, porque Davi ele não queria que
as tribos de Israel, elas ficassem assim, não, aqui vai ser a capital, não, aqui vai ser a capital, não, aqui vai ser a capital. Daí o Davi, que era muito inteligente, ele conquistou uma capital para ele, a cidade de Jebus. Mas enquanto Davi conquista uma fortaleza, Saul perdeu a sua fortaleza. E aqui nós temos um exemplo para a nossa vida. Nós podemos ser conquistadores dos sonhos e propósitos de Deus para a nossa vida, ou nós podemos ser perdedores, porque a conquista de Davi foi por causa da derrota de Saul, o rei anterior. Então, esse tópico eu chamo de a fortaleza conquistada. É o novo rei conquistando Jerusalém. E a fortaleza perdida, que foi a derrota do rei Saul. Existem dois caminhos para a gente, e não tem outro jeito. É um caminho de conquista ou um caminho de derrota. Agora, o que levou Saul a ser derrotado tão miseravelmente? Vamos voltar no capítulo 10 de 1 Crônicas, e nós vamos descobrir por quê. Versículo 13, eu falei Reis, né? 1 Crônicas, desculpe. 1 Crônicas 10, 13. O que diz ali? Diz assim: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a conquistar uma médium em busca de orientação. Esse foi o motivo de Saul ter perdido o seu reino. Primeiro, ele foi infiel ao Senhor. Segundo, ele não foi obediente à palavra do Senhor. E terceiro, em vez de consultar o Senhor, teve um momento na vida dele que ele consultou uma médium espírita, né, da época, uma pitonisa. O que era uma pitonisa? Uma pitonisa era alguém que se dobrava a Piton, um deus pagão, e adivinhava coisas através de Piton. E como Deus não estava respondendo a Saul, ele foi atrás da pitonisa. E quando Deus viu a infidelidade de Saul, Deus o rejeitou. E Saul perdeu então a sua fortaleza, porque foi desobediente. Agora, e Davi? E Davi, durante todo o seu trajeto, depois que ele foi ungido, adolescente ainda, por Samuel, ele foi obediente. Mesmo no meio das perseguições, ele foi fiel. Mesmo no meio das perseguições, ele obedecia a palavra. No meio das perseguições, ele orava a Deus, ele buscava a Deus. São dois caminhos para a gente. Nós podemos seguir o caminho de Saul, o caminho da desobediência, e vamos perder tudo, inclusive a nossa vida eterna. Os irmãos sabem como é que Saul morreu? Vamos ler ali no capítulo 10 de 1 Crônicas, no versículo 4. Saul viu que estava perdendo a guerra, a batalha, e olha o que ele diz então no versículo 4. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me, senão sofrerei vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazer. Saul então apanhou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Ele se suicidou. Quando ele viu que a vida dele estava caminhando para o lado da vergonha, quando ele viu que a vida dele estava caminhando para o lado da derrota, quando ele viu que a vida dele estava caminhando para o lado da depressão,
ele resolve dar um cabo da sua própria vida e falou para o seu escudeiro: olha, me mate. O escudeiro disse: não vou fazer isso, ficou com medo. Daí Saul pega a sua própria espada e se joga contra ela, e ali ele se suicida, né? Porque foi desobediente a Deus, porque fugiu dos propósitos de Deus, porque não queria saber de obedecer a palavra de Deus. Enquanto um estava conquistando, o outro estava perdendo. E assim é a vida da gente. Eu tenho muita pena de quem se distancia da palavra. Ontem acharam até que eu estava brigando com alguém na rua lá, que a gente estava falando um pouquinho mais alto, mas havia um rapaz que eu acompanho há mais de 20 anos, e ele é um indivíduo que fica andando em círculos, sabe? Ele, igreja é bom, mas eu não quero saber de igreja, porque igreja é um problema, eu não quero saber de pastor só quer saber de dinheiro, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo. E ele lê a Bíblia, estuda a Bíblia, mas interpreta do jeito que ele quer, para a sua própria perdição. Daí Deus me falou no coração: fale a verdade para ele. Daí eu falei para ele assim: você é infiel. Me diga uma coisa, onde está a tua mulher? Perdeu. Onde está teu filho? Está nas drogas. Onde está o seu outro filho? Está numa clínica de recuperação. Aonde que está a sua filha? Já está no quarto relacionamento. Eu falei: eu te conheço há mais de 20 anos. E você vive assim, andando em círculo e falando mal das coisas de Deus. E olha onde os teus caminhos te levaram. Te levaram para a destruição, para a arrogância, para o orgulho, para a vaidade, para o pecado. E mesmo assim você mantém a pose. Aonde os teus caminhos te levaram. E essa foi a situação do rei Saul. Terminou envergonhado, pulando, jogando-se em cima da sua própria espada, porque não obedeceu a Deus. Então o versículo 13 diz assim: ele morreu dessa forma, porque foi infiel, não foi obediente, e chegou até a consultar uma médium, porque Deus já não lhe respondia mais. Duas coisas que podem acontecer: nós conquistarmos em nome de Jesus a vitória, como Davi fez, ou nós perdermos tudo aquilo que Deus, na sua bondade, quis nos dar. Por quê? Porque fomos infiéis ao Senhor, como foi o rei Saul. É a primeira coisa que aprendemos nesse texto. Davi conquistou a cidade de Jerusalém, a sua fortaleza. Segunda coisa que nós vamos ler é que quando Saul teve problemas, ele se refugiou numa cidade chamada Endor. Sabe? Vamos ler lá, está em 1 Samuel 28, 7. Vamos abrir lá em 1 Samuel 28, vamos ler a partir do versículo 6. 1 Samuel 28, 6. Não dá tempo para que todos possam encontrar, né? 1 Samuel 28, 6. Então, Saul teve problemas. Daí o que ele fez? Ele refugiou-se em Endor. Quem já assistiu aqui àquela série A Feiticeira? Como que é o nome da mãe da feiticeira, lembra? Endora, né? Era uma alusão a essa cidade de Endor. Porque Saul, quando teve problemas, ele consultou uma feiticeira. Vamos ver o que diz aqui o texto.
Diz assim, no versículo 5: quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado, ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma lá em Endor. Saul então se disfarçou, vestiu-se de outras roupas e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher e disse para ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Quando ele teve problemas e Deus já não queria ouvi-lo e respondê-lo, ele, em vez de se humilhar, ele perguntou: onde que tem uma mulher aí que consulta espíritos? E daí disseram: lá em Endor tem uma. E ele foi refugiar-se em Endor e buscar uma feiticeira, uma médium, para que ela pudesse ajudar a resolver o problema dele. Lembra que nós lemos agora há pouco? Ele perdeu tudo, porque foi infiel, não obedeceu a palavra e consultou uma médium. Isso daqui foi a derrota dele, isso daqui foi a destruição da vida dele, de Saul. Agora, quando Davi teve problemas, o que ele fez? Nós vamos fazer a comparação abrindo em 1 Samuel 22, é só voltar um pouquinho a Bíblia aí. 1 Samuel 22, diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Enquanto um foi para Endor, o outro foi para a caverna de Adulão, se refugiou lá, fugindo do rei Saul. E diz assim: quando seus irmãos e a família e seu pai souberam disso, foram até lá encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Enquanto Saul foi se refugiar lá numa espécie de centro espírita daquela época, o rei Davi, que ainda não era rei, ainda era um jovem que estava fugindo, no meio dos problemas, ele foi para uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E lá na Caverna de Adulão, começou a vir gente. E quem que veio até lá? Os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, tudo que não prestava, foram para a Caverna de Adulão. E sabe o que aconteceu? Davi se tornou o líder deles. E sabe aqueles caras marginais, fugitivos, endividados, descontentes, sob a liderança de Davi? Sabe como é que a Bíblia fala deles? Eles se tornaram os valentes de Davi, os heróis de Davi, o exército de Davi, porque Davi não foi influenciado por eles, mas Davi se tornou aquele que influencia, aquele que muda o lugar onde ele está, aquele que transforma a sociedade, que não vai atrás dos erros da sociedade, mas aonde ele está, ele modifica as pessoas que estão à sua volta. É um contraste. E aqui nós aprendemos que você pode se refugiar na caverna de Adulão, se tornando um líder poderoso que transforma a sociedade, ou você pode virar um cara fraco que nem Saul, que na hora dos problemas vai consultar uma médium e se afasta de Deus e dos caminhos de Deus. Vamos para aquele texto de 1 Crônicas, vamos voltar lá, no capítulo 11,
ou melhor, no capítulo 10. Vamos ver o poder da influência, né? Capítulo 10, no versículo 5. Nós falamos que Saul se suicidou, né? E daí sabe o que o escudeiro que estava do lado dele fez? Fez o mesmo. Diz assim, Saul apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Olha que coisa horrível você ser um mau exemplo. Davi era um bom exemplo. Ele transformou aqueles 400 endividados, marginais, em heróis. E Saul, ele conseguiu fazer com que o seu escudeiro, o único que estava do lado dele, cometesse o mesmo erro que ele cometeu. Essa é a diferença, irmãos, de você andar com Deus e você andar sem Deus. Se você andar sem Deus, os que estão à sua volta vão ficar te imitando, ainda mais se você é líder da sua família, é o pai, é a mãe, é o irmão mais velho. Aquele outro que está te vendo, te seguindo, vai fazer o mesmo que você faz. Agora, se você for uma boa influência, aquele que está perto de você vai ter a vida transformada, porque você age de forma diferente. Vamos ver um pouquinho sobre esses homens que eram marginais, lá que foram para a caverna de Adulão, no capítulo 11, está um pouquinho na frente, né? Nós lemos o 10, agora no 11, diz assim, no versículo 11, fala dos heróis de Davi. Esta é a lista deles. Esses heróis de Davi eram os caras que foram lá se esconder na caverna, era tudo gente que não prestava, mas que ao contato com Davi, tiveram uma vida transformada. Jazobeão, olha que nome estranho, dá nome para filhos, hein, vocês que vão casar. Jazobeão, um Acmonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua espada, matou 300 homens numa batalha. As batalhas de Davi, ele estava lá e era fiel, e tornou-se poderoso com a espada. Versículo 12, depois Eleazar, filho de Dodô, de Oi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada, vieram os filisteus, e o que ele fez? Eles feriram os filisteus enquanto os outros estavam fugindo. Tornou-se, então, era uma pessoa que se escondeu na caverna de Adulão, mas se tornou um guerreiro. Vamos ver mais um pouquinho para frente, eu vou só pular alguns aqui. Então, vamos ler no versículo 22. Benaía, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Os irmãos se lembram quem que matou um gigante de mais de 2 metros? Davi. E agora o guerreiro dele fez o quê? Matou um gigante. Os irmãos se lembram quem matou um leão que ia atacar lá o rebanho? Davi. E agora o guerreiro dele fez o quê? Matou um leão. Esse é o poder da influência, irmãos. Se você anda com gente boa, você anda com o povo de Deus, você anda com o povo da palavra, a palavra vai se impregnando em você também, e as coisas vão mudando. Mas se você anda com Saul, se você anda com os pecadores, se você anda com gente sem fé, se você anda com gente negativa, isso vai se impregnar em você, e a sua vida acaba seguindo nos mesmos passos de Davi, ou melhor, de Saul. Esse cara que matou o leão e que matou o gigante, ele era um dos vagabundos que se refugiou na caverna. Só que naquela caverna tinha um homem de Deus,
E esse homem de Deus fez diferença. A gente pode ler, né? Vamos ler no capítulo 12, no versículo 2. Capítulo 12, versículo 2, o que diz ali? Ó? Diz assim, ó: tanto com a mão direita como com a mão esquerda utilizavam arco e flecha e a funda para tirar pedras. Quem que usava uma funda? Davi. Irmãos, a coisa mais maravilhosa é quando você olha para a igreja, os jovens da igreja, e de repente você era o único que tocava violão, e daí eles estão tocando violão. Você era o único que cantava, e eles estão cantando. Você era o único que pregava, eles estão pregando. Eles estão saindo, porque você era o único que distribuía folheto, e agora eles estão indo juntos. Sabe, um exemplo muito legal, né? Quando a gente fazia trabalhos aí com a Bia, a coisa mais bonita que tem é quando a gente vê aqueles garotinhos e garotinhas pequenininhos, agora já crescidos, perguntando: cadê a tia Bia? Né? E seguindo o exemplo, e tendo a vida mudada, transformada pelo poder de Deus. Se você usa a funda, daqui a pouco o outro está usando também. Se você matou um leão, daí vem o outro está matando um leão também. Você derrubou um gigante, vem o outro ali e está derrubando um gigante. Por quê? Porque você é um bom exemplo. Agora, como é que era Saul? Saul se matou, e o cara que estava do lado dele olhou: vou fazer o mesmo. E às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, quando nós não somos exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos vizinhos, para a nossa sociedade. Então você pode ser o tipo da caverna de Adulão, que transforma os seus problemas em bênção, ou você pode ser o tipo de Endor, como Saul, que quando você não sabe o que fazer, você se atola com os demônios da pitonisa. Só que aquilo que a pitonisa, que a feiticeira, que a médium promete, o diabo vai cobrar em dobro. E por isso Saul terminou a vida desgraçadamente naquela situação. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, com essa história, e eu acho muito interessante essa história, está no capítulo 11 de 1 Crônicas, a partir do versículo 15. Vamos ler. 1 Crônicas 11, 15. Diz assim: quando um grupo de filisteus estava acompanhado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão de Davi, dos 30 que foram encontrar Davi na rocha, que é perto da caverna de Adulão. Davi já era rei, mas ele não se esquecia da caverna de Adulão. Sabe por quê? Porque quando tudo vai bem, você tem que lembrar do período que a coisa não estava muito bem, se escondendo na caverna. Ele estava próximo da caverna. E diz a palavra de Deus que ali, estando Davi nessa fortaleza, versículo 16, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 chefes de batalhões infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor.
Olha que história bonita, né? Davi, ele diz assim: ai, que vontade de beber da água daquela fonte. Qual fonte? Fonte de Belém. Sabe o que é Belém? Casa do pão, significa literalmente, e onde nasceu Jesus, a fonte da vida. E o rei Davi, muitos anos antes do nascimento de Jesus, evidentemente, ele pega e diz: ai, que vontade de beber daquela água mineral lá da fonte de Belém. Que às vezes a água mineral, uma tem um gosto, outra tem outro gosto. Ele sentiu saudade daquela água. E ele falou meio alto assim, e os 3 soldados dele ouviram, se infiltraram no meio dos inimigos, dos filisteus, foram lá na fonte, pegaram a água, arriscaram a vida, e voltaram e trouxeram a água de Belém para o rei Davi. E Davi ficou comovido. E ele olhou a água, né? Ele tinha muita vontade de beber aquela água. Ele diz assim: não, essa água representa o suor, a coragem, o sangue, a dedicação dos meus soldados. Isso aqui é muito precioso para que eu beba. Eu vou dedicar ao Senhor Deus. E ele não consumiu aquela água e dedicou, colocando no altar do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Uma coisa que a gente aprende aqui é que Saul foi desonrado, mas Davi, com essa atitude dos seus soldados, ele foi honrado. E não existe nada melhor do que a honra que vem da fidelidade a Deus, porque a honra dos homens não vale nada, mas a honra oriunda da fidelidade a Deus. Sabe como é gostoso receber um afago, né? Esses dias aí a Rebeca falou assim, chegou em casa e ela disse: pai, vem comigo. Daí eu falei: aonde? Não, só vem comigo, não pergunte. Daí eu pensei, coisa séria, né? Entrei no carro, ela entrou, daí a Vitória veio também, né? Daí, vai por aqui, daí eu fui dirigindo, obedecendo, né? Vira aqui, vira ali, vira lá. Daqui a pouco cheguei na... como é que é o nome lá? Fábrica de pastel, né? E daí, ó, entra lá. Daí eu entrei, vamos lá naquela mesa ali. Entrei, escolha o que o senhor quiser, que hoje eu pago. Que coisa gostosa, né? Eu comi o pastel diferente do Davi, que pegou o quê? E consagrou aquela água. Mas o que eu quero dizer como foi precioso ao coração do rei Davi, aquela atitude dos seus soldados. Vamos ler no versículo 21, que fala de Abissai, que diz assim, do capítulo 11, diz assim, sobre Abissai: foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30, e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Quem foram os 3 principais guerreiros? Aqueles que foram buscar água para o rei. Sabe, eu queria dizer uma coisa que pesa no meu coração. Eu fico triste quando eu não vejo muitos irmãos na igreja que poderiam estar. Fico triste por quê? Porque para você ter conhecido o Evangelho, que é a fonte da vida, que é a água de Belém, para você ter conhecido Jesus, teve missionários que tiveram que atravessar os mares para vir aqui.
Teve missionários que perderam a vida no caminho, derramaram o seu sangue, para que você tivesse a fonte da água viva, e pudesse conhecer Jesus, conhecer a palavra. Eles atravessaram caminhos no meio dos inimigos, eles foram queimados, eles foram apedrejados, eles foram perseguidos, para que essa água chegasse a você. E de repente, você se torna apenas um consumidor da água, né? Você não consegue chegar e entregar, depositando no altar, aquela mensagem que você recebeu, e a sua própria vida, em dedicação absoluta a Deus, porque Jesus não aceita meia consagração, Jesus não aceita meia vida de ninguém. Jesus, ele não aceita a pessoa que faz reservas para si mesmo, mas Jesus, ele quer que você se entregue 100%, e que você se derrame no altar, como Davi pegou aquela água fresca e derramou no altar do Senhor, em louvor ao Senhor. Tem muita gente brincando com o Evangelho, mas nós devemos honrar os nossos mártires. Davi, ele olhou aqueles soldados e disse: não vou beber essa água de Belém, eu vou consagrar ao Senhor, porque esta água, vamos ler ali, versículo 19 do capítulo 11, longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi, esta água representa o sangue desses homens, que arriscaram a própria vida, eles arriscaram a vida para trazê-la, eu não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Nós temos muitos guerreiros que arriscaram a vida para que a gente pudesse beber dessa água. E o que melhor você faz hoje é você chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço, e por isso eu quero não só derramar essa água no teu altar, mas eu quero derramar a minha própria vida no teu altar, e manifestar a minha obediência ao Senhor. Eu entrego a minha vida, eu entrego meu coração, eu entrego a minha alma, eu entrego o meu futuro ao Senhor. Por quê? Porque a minha vida pertence a Ti. Nós podemos seguir o exemplo do rei Davi. E a Bíblia diz que não houve homem como Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também fala que não houve um cara tão miserável quanto Saul, que tendo tido todas as oportunidades, rejeitou e acabou morto daquela forma terrível, porque não reconheceu o Senhor e não lhe obedeceu. São 2 caminhos. Jesus sempre ensina 2 caminhos. Agora, o caminho que nós devemos seguir é Jesus. Luiz de Carvalho, ele conta uma história, que um dia ele foi cantar lá no Amazonas, e ele entrou no meio do mato assim, e ele é, Luiz de Carvalho, um cantor, né, da cidade. Ele foi beber água num riacho, e quando ele se levantou, ele perdeu o rumo. Em vez de voltar, ele se embrenhou na mata, se perdeu. E daí ele tentou se encontrar e foi, procurou, e aquele vozeirão do Luiz de Carvalho, sabe? Ele gritava lá: socorro! E ninguém ouvia.
Até que apareceu um índio, semi-civilizado, que não sabia falar muito bem o português, né? Falava só o idioma indígena. E o índio olhou para ele e falou assim com o Luiz de Carvalho, olhou para ele e disse assim: eu caminho, vem. E daí ele não era bobo, né? Aonde o índio ia, ele ia atrás. Aonde o índio passava por um lugar, ele passava ali e tal, e dali a pouco encontrou e saiu do mato e daqueles perigos. Mas ele ouviu o índio falar: eu caminho, me segue, né? E o que Jesus faz conosco é dizer isso. Jesus está olhando para cada um de nós e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a melhor coisa que você tem a fazer é seguir o caminho, é seguir Jesus. Feche seus olhos neste momento, baixe a sua cabeça. Eu quero perguntar para você se você já recebeu Jesus na sua vida, se você já entregou seu coração a Jesus, se você já fez como Davi, que resolveu ser fiel a Jesus em tudo, entregando. Davi, ele confiou em Deus e foi fiel ao Senhor Deus em tudo. Você já tomou essa decisão na sua vida? Jesus está dizendo para você que Ele é o caminho. E eu quero saber se você quer receber nesse momento Jesus na sua vida como o único caminho. E se você quer, eu convido que você levante uma de suas mãos agora. E com esse gesto você estará dizendo: eu quero a minha vida só com Jesus, andando com Jesus, obedecendo ao Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos, porque a gente quer orar. Quando a gente pede para levantar a mão, a gente não quer envergonhar ninguém, a gente só quer dizer assim: olha, é um gesto que você faz diante de Deus. Amém. Pode baixar a mão. Amém. Pode baixar também. É um gesto que você faz dizendo, a minha vida a partir de agora é só de Jesus, e eu vou andar com Ele. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Amém? Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar agora por vocês que levantaram as mãos e por todos os irmãos. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós glorificamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essa decisão tomada neste momento, que sabemos que é resultado da ação do Teu Espírito Santo. Então, nesse momento, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja selando, ó Deus, esses corações com a Tua promessa, que esteja lavando e purificando e libertando de todo pecado, e que o Senhor no Seu trono esteja ouvindo a voz desses corações que estão dizendo que querem andar contigo, porque reconhecem o Senhor como único e suficiente Salvador. Esteja nos abençoando também como igreja, Senhor, para proclamarmos a Tua mensagem em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.